cara perguntou o seguinte, ó, você tirou o Pulgar, que é um cara que tem um passe vertical, tem um passe para frente, pisa na área, participa do ataque para chegar em gol, para chutar em gol, e aí você vai e coloca o Vidal, que é um cara que pelo menos hoje não mostrou essa característica. Não entrou aí para dar um passe para frente, para chegar perto da área, para tentar um chute, para nada, né? Que é o jeito que o Arturo Vidal entra nos jogos do Flamengo. O Arturo Vidal entra no modo freestyle. Ele entra à vontade, irmão. Ele entra à vontade. Vidal, entra. Aonde, professor? Onde você quiser. Faz o que você quiser. E aí ele vai e toca a bola para trás, toca a bola para o lado, toca a bola para trás, toca a bola para o lado. E aí o Sampaoli não justificou o porquê do Vidal, mas só o porquê de sair o Pulgar, que foi por conta de câimbras. Então, tecnicamente, não preocupa para o próximo jogo um cara que teve câimbras. Por outro lado, Matheus França, que a gente não imaginava que estava com lesão, também está com lesão, está com uma dor na lombar. Por isso que o Matheus França não entrou hoje, Marcão. Por isso que ele morreu com essa substituição no bolso, que era uma das que a gente tanto queria durante o jogo, eu e o Marcão, porque ele já estava machucado. Então, ele justificou a saída do Pulgar, mas não justificou a entrada do Vidal, que aparentemente é um cara que simplesmente ele gosta. E por isso que ele entrou, da mesma forma que ele gosta do Luiz Araújo, recém-contratado pelo Flamengo, que chega em julho, que ele já queria ter levado quando trabalhou no Atlético e quando trabalhou na França, no Olympique de Marseille. Não quis levar para o Sevilha, estranhei isso. Mas pode ser que não tenha necessidade lá na formação e etc e tal. Mas a moral da história é essa, que ele pediu para trazer um jogador independente se vai sair o Marinho ou qualquer outro. Ele quer se reforçar, não necessariamente trocar o seu elenco. Marcos Beton, alguma coisa aí que você tenha de destaque para tirar dessa coletiva do técnico Sampaoli? Cara, algumas coisas. Eu acho que as perguntas hoje conseguiram tirar um pouco mais do Sampaoli do que vinha sendo falado, né? Alguma coisa com relação àquilo que a gente reclama de tanta oscilação, né? E ele falou, a única forma de melhorar é trabalhando, né? Até gostaria de não trabalhar, mas tem que trabalhar. Para jogar na intensidade que eu pretendo, exige muito mais. Aí ele fala, a intensidade que eu quero que o time jogue nessa transição, até que haja uma preparação normal, vai acontecer isso, ou seja, a oscilação. Eu não tenho forma para que o time tenha meu estilo se não acontecer uma preparação excessiva e irregular. O time vai ter altos e baixos até que consiga uma qualidade física, técnica e tática que permita um desenvolvimento normal. Ou seja, amigos, o Sampaoli chegou no Flamengo, o Flamengo estava uma várzea. Esse é o entendimento que eu tenho. O entendimento que eu tenho da resposta dele é que o Flamengo estava uma várzea, irmão. Ele chegou aí com todos os jogadores mal preparados, fora de forma. E aí a gente vai voltar a falar, porque o começo do ano, papapá. Acho sim que tem influência do jogo até agora em maio. E a gente ainda vai demorar um tempo para ter esses jogadores bem de novo. É muita dor, é muita coisa, é muito desconforto muscular. E isso eu acho que tem a ver com a intensidade do trabalho do Sampaoli. O Sampaoli tá botando os caras para correr, irmão. E o pessoal tá abrindo o bico. É isso que tá acontecendo. Era um time despreparado, ou seja, nós disputamos 4 títulos despreparados. Supercopa, Mundial, a Recopa e o Carioca. Então a gente... O que dizer de uma preparação como a gente fez para o ano de 2023, que era o ano em que a gente mais ia disputar título? É verdade. Né? Aí depois a gente, porra, vocês criticam demais a diretoria, porra, não pode e tal. Os caras ganharam tudo. Pois é. Perdemos a chance de ter um time bem preparado. Cadê o senhor Juan? Que disse que, mas a gente vai estar inteiro, os caras vão estar tudo quebrado. Porra, até agora não chegou, irmão. Estamos em julho. Junho. Semana que vem é junho, irmão. Tá entendendo? Então, assim, é triste ver que o Flamengo a forma como o Flamengo se preparou para um ano tão importante como era o ano de 2023, com tanta coisa para disputar. É complicado. Perfeito. A gente faz o certo, Marco Vitor. Fazemos o certo. Renanzinho, o que você tem aí para destacar dessa coletiva do técnico Jorge Sampaoli, meu amigo? Cara, eu também fiz algumas anotações aqui. Vamos lá.
A pergunta que a Flá TV fez foi para ele avaliar o resultado, né? Uma pergunta bem corporativista ali. Exato. Mas dali eu extraí uma informação importante. Ele fala que o time ganhou sem jogar bem, então isso para mim demonstra um incômodo com se satisfazer apenas com o resultado. E ele, na sequência, diz que o time está sentindo a sequência, né? A sequência de jogos. Só que aí também tem uma contradição dele aí, porque ele não tem aproveitado as 5 substituições que ele tem à disposição dele nas partidas. E se o time já está começando a sentir a sequência, faz sentido você também substituir mais vezes. Hoje a gente deu a sorte de não poder fazer a substituição do Léo Pereira, porque ele queimou três janelas de substituição e sobraram 2 alterações para fazer, se eu não me engano. A gente só colocou o Cebolinha, o Vidal e o Matheus Gonçalves. Então a gente morreu com 2 substituições ali para poder fazer e não fez. E aí, por ironia do destino ali, acabou que a não substituição do Léo Pereira possibilitou que ele fizesse algo que mereça até uma reflexão do Gabigol, cara. Ele conseguiu ser uma referência melhor do que o Gabigol, se posicionou bem, lesionado e fez um gol de cabeça que o Gabigol é incapaz de fazer. Já era incapaz no seu melhor momento, era muito difícil a gente ver ele fazendo um gol. Agora, então, que ele sai da área, a jogadinha dele é sempre ir para o bico da área e cruzar para um amigo imaginário dele, porque ele ainda acha que o Bruno Henrique vai passar lá por trás de todo mundo e cabecear para dentro do gol. Todo jogo ele faz pelo menos isso umas 3, 4 vezes. Sai da área, recebe na ponta da área ali, no setor direito ali do ataque e faz um cruzamento para ninguém. Uma outra coisa que o Sampaoli fala e que o Marcão Betão aqui já botou luz ali, que eu tinha até eu não discordei do Marcão, eu só falei no pré-jogo, antes do jogo começar, eu falei, cara, é difícil a gente entender se há uma relação entre a carga de trabalho estar lesionando a galera ou se ainda é um resquício da preparação precária do Flamengo. Eu até falei, cara, de repente já nem é mais, porque tem tanto tempo, e no final das contas Hoje, os jogadores estão começando a se lesionar porque os caras demoraram basicamente quase 4 meses do ano para entender o que é preparar o time para jogar com intensidade. A gente ficou 2 meses parado e depois que a gente tentou impor um trabalho ali, deve ter tido alguma resistência interna, não conseguiu ser absorvido pelos jogadores e agora a gente desfruta de uma sequência de lesões aí. A gente teve 2 lesões de 2 meias, que também é um problema de planejamento do Flamengo. A gente tem um meia envelhecido, que é o Everton Ribeiro, e tem outro meia que convive com lesão ano sim, ano também. E a gente não tinha um meia para colocar ali. A gente está tendo que improvisar o Gerson, que até consegue fazer isso, mas não é exatamente o melhor planejamento de um time que consegue faturar mais de 1 bilhão nos últimos 3 anos. E pode vir mais um meia que já chega machucado também. Exatamente. E aí a gente tem também uma pergunta importante sobre lateral direita, né? Que acho que foi o Mauro Santana que perguntou, não sei se foi o Mauro Santana ou foi alguém que perguntou depois dele, sobre a sugestão do Montiel e o porquê que os jovens não estão sendo aproveitados. Ele até responde ali que gosta do Montiel, que já tinha solicitado ele para algum outro clube. Comenta sobre a lesão do Matheus França, que a gente não tinha essa transparência, a gente não sabia disso, a gente descobriu agora na coletiva. E ele diz que o Igor Jesus não joga porque o Pulgar está jogando bem. Isso aí é verdade. É verdade que o Pulgar hoje pegou esse espaço do Igor Jesus, mas eu acho que o Igor Jesus poderia ter mais espaço ali, considerando que o Thiago Maia, que até hoje fez uma partida, foi um dos melhores do Flamengo. Isso não significa que ele jogou bem, significa que o Flamengo jogou mal a ponto dele conseguir não ser um dos piores jogadores em campo. Então, assim, isso não justifica muito o Igor Jesus não ter mais oportunidade, porque a gente tem jogador no time titular que não é o Pulgar que está jogando mal, que é da mesma função. E ele fala também no final dessa resposta, ele diz que não considera razoável colocar a responsabilidade do momento atual do Flamengo nos jovens, e isso eu acho correto. Eu acho que essa transição do jovem para o profissional não pode colocar nele a carga de ser o maior responsável pelos problemas do Flamengo, porque senão vai acontecer com qualquer jogador jovem o que está acontecendo com o Wesley. O Wesley ele não sobe para o profissional com essa incumbência, só que as 2 lesões que a gente teve, uma por
trauma, que aí é imprevisível mesmo, e outra por desgaste muscular, fizeram com que o Wesley hoje seja o nosso titular. E aí a gente vê que ele está completamente despreparado para jogar no time profissional. E assim, a quantidade de erros que ele comete hoje, para mim, ele não serve nem para jogar na base. Só que a gente sabe que muito dos erros que o jogador jovem tem, ele é amplificado pela responsabilidade que ele absorve quando ele começa a ser um jogador importante no time profissional, que tem uma cobrança muito maior do que o time de base. Então, certamente, isso agrava a tomada de decisão do jogador e ele vai começar a errar em sequência, que é o que está acontecendo com o Wesley. Ele conversa sobre o Marinho, né? Não fala que a eventual chegada do Luiz Araújo é para poder escantear o Marinho, mas a gente sabe que na prática é isso, e a resposta que ele teria que dar realmente era essa. E ele comenta também que ele está muito preocupado com a eficiência dos jogadores. Ele até valoriza a insistência, porque o gol sai de uma insistência, e não foi uma insistência coletiva, foi uma insistência do Cebolinha em cruzar mais uma bola para a área, e do Léo Pereira, de mesmo lesionado, tentar cabecear a bola, e cabeceou como se fosse um centroavante. O cabeceio dele é de manual. Ele valorizou isso, mas não explicou também o porquê, como que ele tenta compensar a perda da referência quando o Gabigol sai da área. Ele não responde isso. Ele responde dizendo que ele coloca o Cebolinha no lugar do Pedro, porque naquele momento o Corinthians estava jogando melhor do que o Flamengo e ele queria o Cebolinha para ir para 1 contra 1, mas o Cebolinha não vira referência. A gente não sabe quem era referência, não tinha referência. Por vários momentos o Gabigol saía da área e quem estava pisando na área era o Gerson, era o Vidal, até o momento em que teve uma referência e foi a referência que fez o gol, que foi o Léo Pereira. Então, assim, a coletiva dele, ele até fala muita coisa, não é comum as perguntas conseguirem extrair algo de útil para a gente que observa de longe, que não tem acesso às informações do Flamengo, mas todas elas apontam para uma direção de mais preocupação do que de organização ali para os próximos jogos. Não sei se ele vai conseguir corrigir isso a tempo Não vai. Do próximo jogo agora, porque agora ele vai ter um monte de jogador lesionado ou prestes a se lesionar. O Fabrício Bruno é um que 3 sentiu. 3 dias de diferença. Exatamente. O Fabrício Bruno é um que sentiu, quase saiu em algum momento. O Léo Pereira sentiu desgaste. A gente já tem 2 meias fora do jogo. Tem o Matheus França agora. O Pulgar também sentiu cãibra. Então pode ser que a carga de trabalho obrigue o Flamengo a não colocar ele como titular, que ele estava fazendo uma excelente partida também. O Ayrton Lucas também, que fez um jogo hoje abaixo, e lembrando que foi o 19º jogo seguido, também pode estar com uma carga extra, o que pode ter contribuído para o jogo ruim dele hoje. Sim, e ele jogou bem mal, o Ayrton Lucas. Bem mal. E a gente comentou isso no pré-jogo. Quem mais que preocupava a gente? Era o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, porque os caras não param de jogar. E o Fabrício Bruno deu ali indícios de que sairia. E mesmo com esse indício, o Sampaoli não guardou uma janela de substituição. E isso é um erro de planejamento dele ali. Ele tomou uma decisão errada.